Aula número 10, pessoal, como definir o local do pomar. Eu já falei, pessoal, de algumas características para vocês, ideais aí para você fazer, para você montar o seu pomar, né? Algumas características interessantes, como o relevo e tudo mais. Mas dessa vez eu vou mostrar para vocês em mais detalhes como tomar essa decisão e o nosso exemplo, que é interessante sempre ter o nosso exemplo apoiado para vocês poderem ver isso na prática, né? O nosso intuito aqui é mostrar todo esse processo, essa teoria realmente aplicada na prática, tá? Então hoje vamos falar sobre isso, como definir o local do pomar, tá certo? Pessoal, a gente já viu, né, que o maracujá ele é muito exigente em mão de obra, né? A gente viu lá no nossa aula de viabilidade do projeto que mão de obra, inclusive, por nosso caso, é um dos maiores custos que tem na cultura do maracujá. E é muito provável que isso não vai ser diferente no caso de vocês. Vai estar ali entre os maiores custos também, porque o maracujá ele é exigente em mão de obra. Então, o que acontece, pessoal? Além da mão de obra, a gente tem algumas condições do campo que a gente tem que suprir, que o maracujá também é bastante exigente, como luminosidade e tudo mais, que eu vou falar para vocês. Ele é exigente em água e nutrientes, tá? Isso aí a gente já viu que ele tem uma boa demanda hídrica e como tem uma produção aí praticamente o ano inteiro, a exigência em nutrientes também é muito importante. Então, pessoal, o local do nosso pomar de maracujá, ele precisa ser de fácil acesso e circulação para poder ajudar aí o nosso manejo, né? Melhorar a eficiência da nossa mão de obra, tá? Precisa ser bem iluminado e bem iluminado justamente por conta do bom aproveitamento de luminosidade e bem aerado para evitar que crie aquele ambiente propício para o desenvolvimento de pragas e doenças, tá bom? Que quando a gente tem um pomar pouco aerado, forma um microclima ali dentro da espaldeira, que muitas vezes é úmido, né? Fica lá aquele ambiente muito úmido, aquela retenção de umidade lá dentro. E isso torna muito propício para o desenvolvimento de doenças, tá? E para a reprodução de pragas. É interessante, pessoal, que ele seja próximo do local de captação de água. Se você vai fazer um poço, se você tem algum açude, por exemplo, ou se você vai fazer por gravidade, existe essa possibilidade também. É interessante que você coloque o pomar próximo da captação de água. Por quê? Porque você vai ter menos custos, por exemplo, com tubulação, custo com mangueira, tá? Você vai poder comprar equipamentos aí com uma potência menor, que normalmente saem mais barato, por exemplo, bombas, porque você não vai precisar bombear para tão longe, tá certo? É interessante que o nosso pomar também seja próximo de locais de apoio. Entendam locais de apoio como galpões, por exemplo, que você consegue guardar equipamentos, guardar fertilizantes, tá bom? Porque a gente vai estar sempre fazendo um manejo. Como eu falei para vocês na última aula, inclusive, as etapas de manejo do maracujá elas são diárias ou semanais, tá? Então tem etapas aí a todo tempo de serviço. Então é muito interessante que o nosso equipamento fique sempre próximo do nosso pomar para que a gente não tenha que ficar transportando e tomando nosso tempo à toa, tá certo? É interessante que o solo desse local esteja em boas condições, né? Não seja um solo contaminado, não seja um solo judiado, vamos dizer assim, né? Aquele solo, vamos dizer, muito empedrado, né? Um solo que a gente faça também um trabalho de descompactação dele, tá bom? Então vamos olhar bem para as condições de solo que eu vou falar mais tarde para vocês nas próximas aulas, tá? É interessante que o local do nosso pomar também, pessoal, seja bem drenado, tá? Evitar os alagamentos e os encharcamentos de solo, tá? Então, vamos detalhar mais esses requisitos aí para que vocês consigam entender um pouco melhor o que eu estou falando, para não ficar um negócio muito abrangente, tá? O pomar, pessoal, ele deve estar em um local de fácil acesso a pessoas e máquinas. Como eu falo, quando eu falei de fácil acesso e circulação, é para que as pessoas consigam circular no nosso pomar com equipamentos, como bombas costais, como baldes para você fazer sua adubação,
como, se possível, trator ou quadriciclo entre linhas para você poder otimizar a colheita e otimizar as aplicações também, tá certo? Evitar sombreamento no local, tá certo? Então, que ele fique longe de árvores ou de estruturas grandes que possam fazer sombra, tá bom? Ou seja, se você tiver um plantio muito próximo, você pode até fazer enquanto ele está baixo, né? Igual nós fizemos com o açaí. Mas quando ele já começar a sombrear o maracujá de uma forma muito intensa, né? Ou seja, praticamente o dia inteiro o maracujá ficar sombreado, já não é um local bacana para manter o plantio, tá certo? Então tem que ter uma distância aí. Se você colocar um plantio do lado do maracujá, ou ele vai se tornar temporário, ou você bota uma distância para garantir que um plantio não vai interferir no outro, tá? O ideal, pessoal, é que o pomar esteja a favor do vento, ou seja, que permita a disposição das espaldeiras, permita que o vento ele circule no meio delas, tá certo? Que forme aquele corredor de vento, tá certo? Isso aí, pessoal, como eu falei para vocês, vai evitar que crie aquele microclima dentro da nossa espaldeira e que propicie o desenvolvimento de pragas e doenças, tá? O pomar deve ser feito em local plano, como já falei para vocês, isso envolve a questão da facilidade de acesso e circulação, tá? E ele deve estar próximo de onde eu falei para vocês, de onde capta água, né? De poço, de tanque, de açude, beleza? O pomar deve estar próximo do que eu falei para vocês, de onde a gente guarda insumos, né? Os fertilizantes defensivos, as ferramentas, as máquinas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, são os locais de apoio, são esses aí. O pomar não pode estar em um local de solo contaminado, ou seja, se for aquele solo que onde está perto de uma fossa, ou é um local onde se depositava lixo, alguma coisa do tipo, é preferível que você evite esse tipo de local, tá bom? Não plante lá, não estabeleça seu pomar em local com solo contaminado, tá bom? E não pode estar um local sujeito a alagamentos, como eu falei para vocês. Beleza? Tem que ser um local bem drenado, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, vamos lá. Uma informação importante em relação ao local também de posicionamento do nosso pomar, tá? Existe uma diversidade muito grande de insetos praga que atacam o maracujá, tá bom? Então a gente vai ver lá aqui no módulo de pragas e doenças que vai ter lagarta, percevejo, formiga. Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. Tá? É um curso que a gente está lançando, onde a gente está abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda para a nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal, vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos, esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas, nossos e-books vão estar disponíveis para você, nossos e-books nós já lançamos inclusive, tá certo? Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar, tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano para poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados que estão aqui embaixo desse vídeo. Você vai no primeiro link que é Seja Membro do canal e aproveite todas as vantagens. Pode clicar nele que vai abrir as opções para você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em Seja Membro. Por R$ 39,99 por mês, menos de R$ 40, menos de R$ 50, um preço realmente para o que você vai ter acesso sendo membro do canal, cursos, e-books e tudo mais. Esse preço realmente está super acessível. A gente está tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente está oferecendo um preço muito bacana para que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai lá, você assina e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo e a aprovação tem sido excelente. Então eu convido você a se tornar membro do canal para poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no clube de membros e a gente se vê.